minha mãe, nós percebemos que há uma certa diferença entre pecado e iniquidade. Nós vamos confirmar isso no que está escrito em 1 João 3, versículo 11 e 12. Quando a Bíblia fala a respeito de Caim e Abel, fala do amor, que ele incentiva, João, o apóstolo do amor, ele vai sempre estar falando sobre o amor, e ele diz que nós devemos amar uns aos outros, mas ele diz assim, não como Caim, que matou seu irmão. E por causa o matou, porque ele era do maligno, e as suas obras eram más, e a do seu irmão justa. E aqui nós já vamos trazer um sentido diferente, porque esse tipo de pecado não é apenas um pecado de rebeldia, um pecado de errar o alvo, um pecado de desobediência que devia fazer e não fez. Esse tipo de pecado aqui, ele é um pecado mais profundo, é o pecado de maldade, é o pecado de perversidade. A iniquidade, irmão, ela traz uma conotação de perversidade, de maldade, de pecado deliberado, pecado consciente. Aquele que você faz porque você tem prazer em fazer, é porque é ruim, é mal, é porque o mal está habitando dentro dele. Disse assim, por que Caim fez isso? Porque ele era do maligno. Não é que o diabo criou Caim, é porque Caim foi criado por Deus no mesmo ambiente que Abel foi criado. A questão é que Caim deixou-se levar pela influência do maligno, um sentimento perverso, e ele não refreou esse sentimento, mesmo sabendo que era errado. Deus falou para ele, quando ele descaiu o seu semblante, ele foi orientado, ele foi repreendido, mas mesmo sendo orientado e repreendido por Deus, ele disse, o pecado que jaz em tua porta, cabe a ti fugir dele. Se fizeres o bem, será aceito, se fizeres o mal, ele está na tua porta. Mas mesmo assim, ele continuou praticando o mal. Ele resolveu matar o seu irmão. Observe que esse tipo de pecado aqui, ele é um pecado mais profundo, ele é um pecado diferenciado. Porque, meus irmãos, se pecar fosse algo que automaticamente nos conduzisse ao inferno, independentemente do grau do pecado, tem pessoas que dizem assim, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Sabemos que todo pecado conduz ao homem ao inferno se não tem arrependimento. Mas a Bíblia mostra a diferença entre pecados e pecados. Porque há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte, está escrito na Bíblia. Tem pecado que eu digo que ore, tem pecado que eu digo que não ore. Tem pecado que se não for abandonado, irmão, ele nunca vai receber perdão. Tem pecado que tem perdão. O pecado que não tem perdão não é só para cima contra o Espírito Santo, não. O pecado que não tem arrependimento, o pecado que não é confessado, o pecado que não é abandonado, ele não vai ter perdão. Ele só tem perdão se houver arrependimento, se houver abandono. Ele diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará. Por isso que o salmista, quando ele escreve, categoricamente diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não errar o alvo, para eu não errar o caminho. Eu guardei a tua palavra, eu escondi ela no meu coração, para não deixar a maldade, a perversidade reinar na minha vida. Aleluia, porque é o único antídoto contra o pecado, irmãos, a fonte purificadora da palavra de Deus. Se o teu coração está imune, cheio da palavra, fica mais difícil de você viver na prática do pecado, porque você está guardado pela palavra. E ele se direciona ao jovem, ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra.